Também chamado de Abominável Homem das Neves, o Yeti foi a denominação dada a uma criatura misteriosa que habita a região do Himalaia. A tradução literal do termo significa Homem das Montanhas. Conta a lenda que o Yeti seria o descendente de um rei macaco. As memórias mais antigas e enraizadas na cultura popular definem o Yeti como um homem macaco com cerca de 2 metros de altura. Pelagem acinzentada ou branca espessa e muito desgrenhada, pés enormes e dentição serrilhada, e seus avistamentos sempre são relacionados a um forte odor. As montanhas do Himalaia, no Tibete e no Nepal são a casa dessas criaturas lendárias. Em 1961, o governo do Nepal declarou oficialmente que a criatura realmente existe. Ele faz parte de muitos casos contados boca a boca, está presente em filmes e na literatura. Mas será que existe algum fundo de verdade sobre ele? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo e no caminho eu te explico. Nos anos de 1950, houveram muitas expedições em busca do Yeti. Dentre elas, a mais conhecida ocorreu no Vale do Melanin. O alpinista Eric Shipton fotografou uma pegada gigante de uma criatura desconhecida. Em 1953, John Hunt, líder da expedição que pela primeira vez escalou o Monte Everest, dedicou uma página do seu livro, A Subida do Everest, para falar sobre o Yeti. Antes de iniciar a conquista ao Everest, John e sua equipe visitaram o monastério de Tengboche, onde escutaram muitas histórias sobre a criatura misteriosa. A aparição mais famosa do Abominável Homem das Neves foi feita pelo explorador Anthony von Dridge em 1986. Anthony estava acampado nas montanhas do norte da Índia quando viu uma criatura próxima ao seu acampamento. Segundo o relato do explorador, o Yeti teria ficado parado cerca de 45 minutos olhando para o acampamento. Após a perícia do local, constatou-se que a terrível criatura seria apenas uma pedra coberta de neve. Mesmo tendo feito uma fotografia, Anthony acabou admitindo o engano. O Yeti é, segundo a lenda, um apaixonado por bebidas alcoólicas. Ele também gosta de se envolver fisicamente com outras espécies, como os humanos, gerando descendentes bastante peculiares, cada um deles adaptado ao clima. Um aventureiro garante que viu o Yeti em 1925, com pegadas que mediam 17 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura. Algumas pessoas garantem que o Yeti é um parente do pé grande, outra criatura lendária, originária dos Estados Unidos. Diversos estudos têm sido feitos para comprovar a existência do Yeti, tendo em vista a quantidade de pessoas que dizem que ele existe mesmo. No entanto, até o momento, ninguém conseguiu comprovar a veracidade do Abominável Homem das Neves. Uma das análises mais recentes, que gerou um estudo publicado numa revista científica, realizou uma avaliação de material genético encontrado na região do Himalaia, que incluía dentes, pele e material fecal do suposto Yeti. Os estudiosos sequenciaram o DNA mitocondrial e descobriram que, das 9 amostras apresentadas, 8 eram de um urso da região e uma de um cachorro. Porém, essa decepcionante descoberta para quem realmente acredita no Abominável Homem das Neves não significa necessariamente que ele nunca existiu. O que acontece é que ninguém conseguiu provar ainda, mas existem cientistas, denominados criptozoologistas, que dedicam toda a vida a provar a existência desses mitos.
Foi em meados do século XIX que montanhistas do Ocidente, principalmente europeus, começaram a viajar para o Himalaia e espalhar para o mundo as lendas do folclore local. Em 1921, o explorador e político britânico Charles Howard Bury liderou uma expedição ao Monte Everest e identificou pegadas enormes na neve. Tendo um Sherpa como guia, ele foi informado de que elas pertenciam ao Metokangmi, que significava algo como Homem-Urso das Neves. Assim que Howard Bury retornou, foi entrevistado por Henry Newman, que acabou traduzindo a palavra meto para abominável e publicou a matéria. Esse erro fez com que o mundo tivesse conhecimento de uma criatura ainda mais monstruosa e fantasiosa do que o nome real já sugeria. O abominável Homem das Neves, como se enraizou na história, levou uma turba de exploradores a subir as montanhas em busca de provas de sua existência. Jornalistas também aceitaram a jornada para colher relatos de moradores sobre os avistamentos do Homem Macaco. O ano de 1960 ficou marcado como a época que reforçou o mistério acerca da existência dos Yetis. O explorador neozelandês Edmund Hillary e o jornalista Desmond Doig estavam em expedição pela região do Himalaia para estudar as culturas e crenças dos povos locais quando ouviram relatos de que havia um scalp de Yeti em uma casa na vila Kumyung. Os dois homens se empenharam para descobrir tudo sobre essa história quando chegaram até o local. O artefato estava em posse de uma idosa que explicou a eles que a pele da criatura era uma espécie de amuleto da sorte para a comunidade. Após avaliar com fascinação o suposto pedaço de Yeti, Hillary se propôs a levá-lo para a Europa para que zoólogos o examinassem. Depois de muita insistência, a idosa só permitiu que Hillary levasse o objeto se Kumbu Chumbi, o líder da comunidade, fosse junto para garantir que o que pertencia a ela o retornasse a salvo. Hillary concordou e, como forma de agradecimento, fez uma doação generosa ao mosteiro e à escola locais. Existem muitas contradições acerca da veracidade do artefato. Naquela época, o exame do scalp concluiu que poderia pertencer ao antílope. Porém, a falta de recursos científicos e o fascínio que os zoólogos e cientistas desenvolveram pela peça não era compatível com o seu resultado. Com a autorização de Kumbu Chumbi, Hillary entrou em turnê mundial com o artefato, mesmo após o diagnóstico. Assim que retornou ao Nepal, o scalp foi doado para o mosteiro de Kunjung e trancado em uma caixa de vidro, na qual permanece até hoje e de onde jamais foi retirado, sob nenhuma quantia ou pedido, nem mesmo dos maiores centros de estudos científicos do mundo. Em 1961, o governo do Nepal declarou oficialmente a existência dos Yetis. Nunca foi confirmada a procedência do suposto scalp da criatura, mas a sua essência é o suficiente para atrair milhares de turistas por ano ao local. Será que o Yeti não foi simplesmente mistificado pelos próprios povos do Nepal? O homem poderia ser fruto da estrutura de uma subespécie de outro animal que se assemelhava com a de um humano. Há também a possibilidade de que fosse uma projeção do próprio medo do homem branco, uma vez que esse já era conhecido por sua exploração desenfreada e hostilidade. O cientista e pesquisador Brian Skies, da Universidade de Oxford, tornou uma dessas teorias mais palatáveis. Ele testou amostras e pelos de animais que acreditavam pertencer a Yetis. O resultado indicou semelhança com o antigo urso polar norueguês, levando o professor a considerar a possibilidade de que esse ser mitológico pudesse ser um híbrido de um urso polar e um urso marrom, ambos que habitam as partes mais altas do Himalaia. O comportamento e a aparência dessa espécie poderiam ser muito diferentes do que os povos já estavam acostumados. O misticismo e o medo histórico-social da forma do homem branco provavelmente agiram sobre isso para criar melhor essa imagem de um humano animalizado que destruía e comia todos. Praticamente o retrato do que aconteceu pelo mundo nos episódios de colonização. Quando os pesquisadores ocidentais se envolvem, então a imagem fica mais nublada.
O Yeti já foi confundido com seres humanos reais, ursos e até pedras que pareciam monstros devido ao modo com que foram vistos. Na cultura popular, a situação fica mais confusa ainda, principalmente com o termo Yeti sendo erroneamente aplicado a qualquer criatura parecida com o pé grande em qualquer lugar do mundo, mesmo que a mesma apenas se aplica às criaturas das montanhas do Himalaia no Tibete e Nepal, ou pelo menos aqueles da Ásia. Enfim, a lenda continua. Quem sabe futuramente o Yeti comprovadamente seja real.